Um bom dia começa com um bom café. Em casa, no escritório, no trabalho. Café Filho. Grãos selecionados que oferecem o melhor aroma e o melhor paladar. Produtos com qualidade certificada pelo selo da ABIC, que garante a você, consumidor, a pureza de um bom café, proporcionando momentos marcantes em seu dia a dia. Produzido em Porangatu com 30 anos de tradição, o Café Filho passa por um rigoroso critério de avaliação e produção, visando selecionar os melhores grãos que chegarão à sua mesa, com um intenso aroma e um delicioso paladar. Não perca mais tempo. Corra agora mesmo às mercearias e supermercados e confira, porque o Café Filho é sem comparação. Café Filho, 100% café. Café Filho, bom gosto em café. Oitava edição da Expopec no ar, a Expopec Experience. Nós estamos aqui no Papo Agro. Nada melhor que bater um papo, falar de agronegócio. E hoje eu tô com a Nelore Machadinho. Romildo, seja muito bem-vindo ao Sindicato Rural de Porangatu. Vamos fazer um bate-papo sobre genética. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, presidente. É um prazer estar aqui podendo trocar uma ideia com você e com todo o pessoal que vai nos acompanhar. É isso aí. A Nelore Machadinho é sinônimo de tradição em genética. Romildo, conta pra mim um pouquinho da história da Nelore Machadinho. Como que foi esse trabalho aí? Como é que vocês entraram no mercado de genética? Olha, presidente, aqui na região, né, mais precisamente ali no município de Novo Planalto, quando meu avô chegou aqui, ainda era São Miguel do Araguaia, né, que Novo Planalto é um município muito novo. Meu avô chegou aqui na década de 50, então, na verdade, ele chegou até antes do São Miguel do Araguaia, né? E se hoje já é difícil, a senhora pode imaginar como é que era naquela época, né? Então foi bastante trabalho para poder abrir a propriedade, e sempre ele foi um visionário e sempre acreditou muito no melhoramento genético. Então já na década de 60 ele já buscava os animais, e naquela época só existia 3 criatórios, né? A gente só tinha o VR, o bromado e a cachoeira. E o nosso rebanho, a base dele é VR e bromado, mais bromado do que VR. E é um rebanho fantástico, né? Porque ele se adapta à rusticidade aqui da nossa região. Vocês fizeram um trabalho com esses animais, que aqui faz 40 graus na sombra, né, Romildo? Então, não é qualquer touro, não é qualquer animal que aguenta isso. Como é que foi esse trabalho de trazer essa rusticidade para o produtor rural com essa qualidade que é a Machadinho? Eu lembro do seu Antônio Zambianco, que ele sempre falava, touro é Machadinho, porque aguenta o rumo desse Goiás aqui. O seu Antônio Zambianco, ele foi uma pessoa que comprou do meu avô, comprou do meu pai e depois comprou de mim. Então, ele, de fato, passou pelas 3 gerações nossas. A principal coisa, principalmente antigamente, a gente interferiu o mínimo possível no meio ambiente, né? Se tratava com rolão de milho, então basicamente o gado tinha que se acostumar ao capim, porque senão a natureza ia fazer a seleção natural dela. Uhum. E da forma mais dura, né? O animal ia ser extinto, as linhagens que não se adaptaram ia ser extinta. E com o avançar tanto da tecnologia, do melhoramento genético, que foi a transferência primeiramente a inseminação artificial, depois a transferência de embrião e hoje a FIV, e depois o melhoramento de pastagem e o avanço da nutrição animal, permitiu a gente intensificar e começar a buscar a produtividade, mas já com uma base muito bem feita e de animais que de fato eram aclimatados aqui na região. E a Nelore Machadinho, pessoal, ela vem contribuindo para esse crescimento genético da nossa região. Tanto que Porangatu é considerada a capital goiana do bezerro de qualidade. E quando a gente vai falar dos touros, né, esses touros que imprimem esse bezerro de qualidade,
Como que vocês fizeram a seleção dessas matrizes? Como que foi esse trabalho? Porque hoje eu tô aqui no leilão, pessoal, toda quarta-feira, e a gente vê um gadão prateleira de cima e a gente sabe que tem a genética Machadinho ali. Conta para mim como é que foi essa seleção das matrizes, da base para a gente fazer e esses touros ali para imprimir. Ó, a primeira coisa, quando a gente vai falar de melhoramento genético, tem muita gente que fala que a vaca tem que dar leite, que a vaca tem que isso, que a vaca tem aquilo. A primeira coisa é ela parir, né? Então, a fertilidade é o primeiro pilar que você tem que praticar no melhoramento genético. E depois, habilidade materna, porque não existe comida mais barata do que o capim, depois que o animal está desmamado, e não existe comida mais barata do que o leite, enquanto o bezerro está mamando. Então, habilidade materna e fertilidade. Você, priorizando essas duas coisas, você vai atingir um objetivo de um rebanho produtivo. E antes disso tudo, o padrão racial. Porque se você seleciona a determinada raça, ela tem que pertencer àquela raça. E Nelore é a base, né? E você estava contando aí que a base de vocês veio do Grupo VR. Eu passei a minha infância, um abraço para os Torres Homem lá, a turma do Torres Homem, eu passei a minha infância indo para Uberaba e vendo o trabalho, né? Eu lembro do meu pai contar quando eles foram para a Índia e trouxeram a primeira vez o zebuíno para cá, então fizeram um trabalho. Então a gente percebe, né, que são pessoas visionárias, né? Como seu avô, que teve a visão meu avô veio para cá em 1960, eu já achei que eu estava aqui faz tempo, você está aqui há muito mais tempo que eu, meu. Então, assim, são pessoas que desbravaram e vêm imperando muita qualidade genética aqui na nossa região, né? Sem dúvida. E hoje, nós temos que buscar produtividade. É lógico que a produtividade com lucratividade, não adianta você buscar uma produtividade sem olhar os custos, né? Sem você trazer os custos muito bem ajustados. Mas a cada dia que passa, nós vamos ter que produzir mais, com menos tempo e na mesma área, porque as pressões ambientais elas são cada vez maiores. Sim. Os meios de fiscalização cada vez mais eficientes. Hoje, num técnico do IBAMA, um fiscal do IBAMA, ele não precisa sair de Brasília, ele te fiscaliza de Brasília, no ar-condicionado de terno, ele te olha por satélite. Então, a gente tem que buscar maior eficiência. Agora, em contrapartida, o produtor também tem que ser remunerado por essa eficiência, né? A gente espera que a Embrapa consiga evoluir aí com as calculadoras de carbono dela, principalmente para diferenciar a nossa agricultura tropical da agricultura da zona temperada, da Europa e dos Estados Unidos, e nos remunerar pelo que nós sequestramos, porque é muito bonito e fácil um europeu e um americano falar que uma vaca ela emite gás metano, então ela é poluente. Só que nós somos positivos do ponto de vista carbono. A galera do ar-condicionado é triste, né? Porque a pessoa, que nem do meu irmão, o pessoal não é chão de fábrica, né? O pessoal não vai lá, não vai no pasto, não vai em loco, não vê o que está acontecendo, não vê a qualidade que nós estamos imperindo lá e o respeito, né? Eu sempre digo que o produtor rural, aonde que o produtor rural no mundo reserva 20%? Né? Aqui tem lugares que até 80%. Né? Então, olha só como a discrepância, né, das ações aí que acontecem no nosso país. Né? Na França, quando o governo quis implementar a área de pousio, né, que é bem diferente de uma reserva legal, é simplesmente você ficar 2, 3 anos sem plantar nada num pedacinho de 2%, não é 20%, é 2%. Os tratores foram tudo para a rua. Eles quase fizeram a nova Revolução Francesa. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Papo Agro. E nada melhor do que falar sobre gado de genética e de qualidade, tomando um cafezinho de qualidade. Romildo, vou te servir um cafezinho aqui. Café Filho, nosso patrocinador oficial desse podcast. Um podcast. Eu coloquei pouquinho, Romildo? Eu não sei como é que é o seu... Não, eu gosto de café e principalmente nos dias atuais, né? Servir um cafezinho vale ouro, né? Então, peraí, deixa eu trocar. Uma das maiores provas que você tem estima pela pessoa. Só faltou ovo aqui na mesa. Só faltou um ovo cozido. Para dar uma caprichada no... E hoje, qual que é o portfólio da Nelore Machadinho? Além dos touros, o que a gente vai poder... Que tá rolando, né, pessoal? 8ª edição da Expopec. Remodelamos os pavilhões, estamos trazendo um ambiente diferenciado para o produtor agora poder ter uma melhor análise desses animais, né? E eu sempre digo
que é importante essa experiência. Eu sempre brinquei, Romildo, que eu falava assim, feira não pode ser igual turismo mórbido, né? Turismo mórbido é aquele que você vai para o resort, senta, toma cerveja e só olha a água do mar bater, né? E o produtor, ele não pode ter essa pegada mórbida, né? Ele tem que ter uma pegada de interatividade, ele tem que ter uma pegada de ver como que aqueles animais se adaptam, conhecer matrizes, ver bezerro, ver todo o processo de desenvolvimento da genética dentro da propriedade. Que é isso que vai fazer a gente escolher os animais, né? Porque fazenda não tem receita de bolo, não é isso? Cada uma tem uma pegada, cada uma tem uma colocação. E o que a Nelore Machadinho está trazendo para o produtor de inovação? O que está vindo aí? Quais são os exemplares? O que vocês estão trabalhando aí para trazer para o produtor agora durante a Expopec? Olha, nós buscamos trazer e proporcionar aos visitantes uma experiência bem dinâmica. Então, nós trouxemos alguns touros da nossa bateria de Tordo Central, que foram para a Central de Uberaba, cumpriram seus respectivos contratos, fizeram um bom estoque de sêmen, aí eles retornaram para a fazenda, trabalharam essa estação e nós trouxemos alguns deles. Trouxemos também uma amostra de algumas doadoras, e aí tem também os animais jovens que são oriundos do acasalamento desses e de outros touros, com as respectivas doadoras que estão expostas ali, e logicamente trouxemos touros PO a campo, com registro genealógico definitivo e já pronto para cobrir. Então, o produtor que entrar ali no nosso pavilhão, ele vai poder adquirir o que ele quiser. Se ele quiser sêmen, ele vai ter. Se ele quiser adquirir embrião de doadoras, ele vai ter. Se ele quiser adquirir um reprodutor pronto para cobrir, ele também vai ter. Matrizes também, possibilidade, por exemplo, se ele quiser adquirir matrizes para iniciar um rebanho de altíssima qualidade aí, fazer um choque de sangue dentro da propriedade, também vai ter a disponibilidade? Também vai ter a disponibilidade. Não, vamos dizer assim, a pronta entrega ali, mas as porteiras das nossas propriedades estão abertas para eles irem lá e fazer uso dessa genética nossa, né? E como você disse lá atrás, quando meu avô começou, era muito difícil você fazer melhoramento genético. Difícil por quê? Primeiro, porque só tinha 3. Segundo, que a parte nutricional, né? Ele vendia o que ele queria e não o que você queria comprar. E era bom você comprar logo, porque como era só 3, tinha muito mais gente querendo comprar do que vender. Uhum. Não, e também mudou muito, né? Hoje até a nível de tecnologia, a gente percebe assim, a parte nutricional, a parte de pastagem. Antes as pastagens também eram muito mais sujas, né? Sim. E tinha aquela questão de correção de umbigo, não era qualquer animal que conseguia se adaptar aqui ao norte do estado. E hoje você tem embrião, né? A transferência de embrião, essa multiplicação, é uma ferramenta extraordinária para o melhoramento genético. Você consegue meio que equiparar não, mas você consegue imprimir um ganho muito rápido, que você pega uma matriz e faz 20 filhos dela no ano. O que ela não te daria ao longo de uma vida inteira, naturalmente, você consegue fazer fazendo uso dessa tecnologia em um ano. A inseminação artificial, o melhorar, isso acabou dando uma roupagem diferente para a propriedade rural. E hoje a gente percebe, né, o pessoal da Qualitas, o pessoal da BCZ, eles vêm trazendo também, como a gente bem conversou aqui, não existe uma receita de bolo, né? E o que eu acho interessante da Nelore Machadinho é que ela realmente vestiu a camisa aqui do norte do estado de Goiás e sul do Tocantins para as necessidades climáticas, nutricionais e de desenvolvimento que esse produtor ele precisa ali dentro da propriedade dele. E nós estamos na pecuária literalmente de A a Z. Nós estamos na ponta, no melhoramento genético, nós estamos na base da pirâmide aí, que é a cria, e fazemos a recria e a engorda, né? Então, nós estamos na dor, sentimos a dor do produtor em todas as pontas, e eu costumo dizer muito, todas as vezes que o produtor vai lá na fazenda que eu estou lá, que não tem nada mais barato do que um bom reprodutor. E, em contrapartida, não tem nada mais caro do que um mau reprodutor. É exatamente isso que eu ia te falar. A gente ainda tem um problema operante, que é o famoso boi de boiada, né? A gente ainda tem muito isso e o produtor acredita. É o barato que sai caro. Muito caro. Porque você vai na propriedade
de um criador e você compra um determinado reprodutor PO por 100 arroba de boi, só para facilitar a nossa conta. Ele vai trabalhar para você 7, 8 anos na sua casa, se ele não sofrer nenhum tipo de acidente, se ele não se envolver numa briga e sofrer nenhum acidente, ele vai trabalhar 7, 8 anos. E quando você matar esse reprodutor, ele vai pesar 35 arroba. Então, ele tem que mercadoria que tem um valor residual de 35% do valor que você está pagando depois de 8 anos que você usou. Não, e além do que, o que ele está te dando de retorno com aquelas crias que você efetivamente está vendendo, né? Aí você para de ter aqueles animais chanfrados, animal que está com problema de aprumo. E a conta que o produtor não faz é o seguinte, ele tem um ganho direto, que esse ele vê no primeiro ano, que é quando ele vai vender o bezerro dele, que ele vende por quilo, o reprodutor, melhorador, vai entregar um bezerro para ele mais pesado, e ele já está botando o dinheiro no bolso no primeiro ano. Só que a conta que ele não vê, e é aí que o reprodutor ruim acarreta no maior prejuízo para ele, é as fêmeas que ficam no rebanho dele. Porque essa aí... Você está deixando coisa ruim dentro do seu rebanho. Exatamente, você está deixando coisa ruim dentro do seu rebanho. Os machos, bom ou ruim, você manda ele embora. Ou na desmama, ou com 2 anos, 2 anos e meio, quando você mata ele no frigorífico. Então, o macho, bom ou ruim, ele não vai ficar dentro da tua casa por muito tempo. Agora, a fêmea, ela vai ficar dentro da sua casa por 8 anos. Não, e isso faz uma diferença enorme, né? Porque o que a gente percebe também, eu não sei se você pensa mais ou menos como eu. Antes a gente tinha os ciclos, né? Cria, recria e engorda. E hoje, dependendo do touro que você colocar dentro da sua propriedade, você pula uma etapa, né? O que acontece? Aquele bezerro, ele já pula automaticamente para a engorda. Né? A cada dia que passa, a recria vem encurtando cada vez mais. A recria vem encurtando cada vez mais. Tanto é que o cara que é só recriador, o produtor ou a produtora que é só recriador, ele vai ter que se reinventar, né? A conta tá apertada. Tá apertado, porque senão, dentro de pouco tempo, ele vai ser igual aquele pessoal que fazia curso da datilografia. Nossa, eu fiz, tô velha, hein? Eu também fiz. SDF, não era? Eu também fiz. É isso aí, a gente vai inovando, vai mudando, e a Nelore Machadinho tá temperando aqui no estado de Goiás desde 1950, qualidade genética, e o Sindicato Rural de Porangatu inovou mais uma vez, criamos os nossos pavilhões. Antes a gente tinha aqui, Romildo, a Feira de Touros, e eu achava esse nome muito elegante, falava Feira de Touros, né? A gente tem aqui produtores como vocês, como a Nelore Machadinho, que estão colocando cultura, vida. Seu avô veio para cá juntamente com o meu, e acredito que não tinha energia elétrica, que era motor estacionário, porque eu lembro que eu era criança, que eu saía de São Paulo e vinha para cá, e meu avô ligava o motor estacionário e falou: moçada, é só até as 8 horas da noite, daqui a pouquinho acaba. Verdadeiros desbravadores, né? Acabava o Jornal Nacional, acabava a luz. Acabava tudo, né? Não tinha. A estrada, eu lembro, a nossa fazenda é aqui pertinho, 35 km daqui, e eu lembro que era uma aventura. E eu saí de São Paulo e falava: nossa, esse aqui é outro país, né? Então a gente remodelou, né? E primeiro eu quero agradecer aqui esse voto de confiança da Nelore Machadinho no Sindicato Rural de Porangatu. Nelore Machadinho fechou um pavilhão inteiro com o Sindicato Rural de Porangatu. Está trazendo exemplares incríveis para você, produtor rural, experiências ímpares. Vai ser um momento de você conhecer a genética da Machadinho, de você entender um pouquinho sobre os animais, tirar suas dúvidas, todas aquelas perguntas, né, que a pessoa faz: perímetro escrotal, afeta ou não afeta? E mais do que isso, hoje nós fazemos uso de tudo que tem de mais moderno dentro do melhoramento genético. A gente faz genômica nos animais, nós fazemos avaliação de carcaça por ultrassonografia. Então vamos explicar para o produtor, que às vezes o nome é bonito e às vezes o produtor não entende. Fala para a gente o que seria essa análise de genoma. Essa análise genômica, quando o animal é recém-nascido, você já coleta a seda do rabo para fazer uma amostra de DNA, você também coleta para fazer uma genômica, e aí você vai identificar os genes que o animal tem. Se o animal tem um gene para marmoreio, se ele tem gene para... se ele for um macho, para ele passar para suas filhas habilidade materna. Aí você vira para mim e fala: resolveu o problema? Não resolveu. Você identificou que ele tem
aquele gene, aquele alelo. Agora, se ele vai se manifestar ou não, aí é outra coisa. Mas isso já é uma diferença muito grande, né? Porque o que acontece? Você direciona o animal correto para cada ramo que aquele produtor rural deseja ter na sua propriedade. Pelo menos ele tem o gene para manifestar, né? E ele pode se manifestar. Se ele não tem o gene, ele não pode se manifestar. Aí, depois disso, você faz avaliação de carcaça por ultrassonografia, aí você já está pegando uma foto daquele momento ali, você vai pegar a área de odilombo. O ano passado a gente teve com a Liliane aqui uma palestra sobre marmoreio fantástica, que traz para a gente a importância dessa análise dentro da propriedade, quanto isso faz a gente ganhar tempo com esse animal dentro da propriedade, não é isso? E a questão do marmoreio, essa é a mais incrível de todas. Se o animal tem o gene do marmoreio, ele vai ter marmoreio na carne dele. Se ele não tiver o gene, você pode deixar esse animal confinado 1 ano, que a carne dele não vai ter marmoreio. Ela vai ter a gordura, vai ter aquela capa de gordura externa, mas a interna, a entremeada, o marmoreio, ele não vai ter. E em paralelo a isso, a gente também faz uma ultrassonografia testicular nos machos jovens para identificar os super precoces e os precoces na produção de sêmen. Tá. Então é pela ultrassonografia. Que são 2, né? A de carcaça, você faz ela tanto em macho como em fêmea. Numa idade mais avançada, que vai aí os programas... Então, desculpa a ignorância, é porque eu não manjo muito de genética, mas eu lembro que quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, meu avô sempre dizia que a gente tinha que ter muita atenção ao perímetro escrotal na escolha dos animais. Isso ainda é um motivo de escolha desses animais? Sim, é um motivo de escolha. Com o advento dessas tecnologias, acaba que diminui um pouco essa importância do perímetro escrotal, desde que o produtor faça tudo isso que eu estou te dizendo. Porque o perímetro escrotal maior de circunferência, ele indicava um macho mais fértil que iria fazer fêmeas mais férteis. Mais férteis. E aí agora com essa análise, às vezes eu posso adquirir um touro com um perímetro escrotal menor, mas que me imprima essa fertilidade ou ainda não? Normalmente é muito proporcional. Não vai ser muito comum você ver um reprodutor com perímetro escrotal pequeno, muito fértil, que vai ser super precoce, que vai ser precoce. Entendi. Gente, vocês estão vendo? Olha só o que é um melhoramento genético. Olha o trabalho que a Nelore Machadinho vem desenvolvendo aqui em São Miguel do Araguaia, trazendo muita qualidade, muita rusticidade para você, produtor rural. E agora vamos ao que interessa. Formas de pagamento, condições, vai ter coisa boa para a gente sair com o caminhão cheio aqui, limpar o pavilhão? Conta para a gente o que a Nelore Machadinho está trazendo de novidades aí para o produtor rural. Olha, vai ter coisa boa. Agora, o que o produtor rural tem que entender é que reprodutor, ele está comprando uma grife. Então, às vezes ele vai comprar, ele tem que tomar cuidado para ele não comprar gato por lebre. E nem fazer o que os economistas gostam, né? Assim, você não pode comparar maçã com banana e nem banana com maçã. Exatamente, que foi aquilo que a gente começou a conversar, né? O cara falou, não, vou comprar um boi de boiada, porque olha só, durante a nossa conversa aqui, vocês estão vendo o que o Romildo está contando, né, gente? Desde 1950, olha o trabalho, olha o desenvolvimento, olha a quantidade de análises que são feitas nesses animais de acordo com a nossa condição climática, de acordo com as pastagens que nós temos aqui. Então, tem muita coisa impressa nesses animais. Mas mesmo assim, né, Romildo, a gente quer coisa boa e condições boas também para poder adquirir. O que nós vamos facilitar para o produtor, então vai ter entrega facilitada, vai ter um prazo ajustado bacana. Só que como a compra ela é casa a casa, a venda também é casa a casa. Mas assim, um prazo que praticamente todos aqui estão praticando, de 10 prestações, essa aí nós vamos... Tem que fazer, né? Não tem jeito. Tem que facilitar, né? Porque o pessoal fala, a gente está vivendo um momento difícil no agro, né? O momento não está fácil. Mas meu avô dizia que quando uns choram, outros vêm de lenço. E a gente também percebe que quando está lá embaixo, é lá embaixo que a gente tem que pegar impulso, porque quando o mercado melhorar, eu tenho que estar com animais de genética, eu tenho que ter animais com qualidade para eu poder vender e ter rentabilidade, não é isso, Romildo? Como já diz um velhinho lá de Oman, né, o Warren Buffett, a gente tem que comprar
ao som dos trovões e vender ao som dos rojões, né? A gente não pode desanimar, a agricultura e a pecuária, ela é cíclica, como Claro. todas as outras atividades econômicas que existem no mundo, só que nós somos agraciados por uma coisinha. A nossa atividade, ela é essencial, né? O camarada pode comer mais, pode Sim. comer menos, Mas não fica sem mas não comer. fica sem comer. Ele pode trocar um alimento pelo outro, mas assim, ele tem que comer, não tem jeito dele não comer. E tudo que a gente faz do melhoramento genético o destino final desse melhoramento é você ter mais carne com menos tempo, com mais qualidade. E colocar no prato, né, do brasileiro, aquela carne com marmoreio, aquela carne gostosa, e aquela carne que tem história, né? Tem história, tem tradição, tem todo o trabalho, tem muito suor impresso ali, né, Romildo? E nós jamais vamos conseguir imprimir uma qualidade na nossa carne, conseguir chegar perto dos preços que são praticados na tonelada de carne americana, australiana, propriamente dos nossos vizinhos aqui. Mas não nosso vamos olhar... sabor é diferente. Eu fui para Miami ali, sentei para comer uma carne, achei que o churrasco nosso boi é muito mais gostoso, eu que sou bairrista. Bom, eu acho que, infelizmente, o mercado diz que você que é bairrista, né? Porque a carne brasileira, ela não custa $5.000 a tonelada e a americana beira 12. Uhum. E por que a americana beira 12? Porque eles fazem um melhoramento genético muito intensivo. Aí você fala, mas os animais dos Estados Unidos, eles são melhores porque eles são terminados em confinamento. Não, eles são melhores porque tem um melhoramento genético voltado para a qualidade de carcaça. Eles estão anos-luz na nossa frente nesse trabalho, né? Então, provavelmente lá não tem boi de boiada, né? Não, bem provável que não. Então, não tem jeito da gente vender uma carne cara se você não coloca uma semente bem colocada no solo. Vamos olhar a agricultura. Semente certificada e melhorada de milho, de soja, de feijão, de algodão, de arroz. A pecuária realmente ela peca nisso, né? Enquanto o agricultor ele faz um investimento, exatamente nisso que você está falando, na análise de semente, tudo, o cara acha que coloca qualquer boizinho ali que está resolvido e que vai e acredita, e no final das contas ele acaba fazendo um processo muito lento, um processo que ele vai ter que recomeçar e trazer um outro desenvolvimento. Então, a gente peca, né, pela falta de conhecimento. Eu acho que até que é uma falta de conhecimento e conta, né? Parece que o pessoal está com essa dificuldade um pouquinho de fazer conta e entender que nós somos uma empresa a céu aberto, uma empresa que ela precisa ter eficiência produtiva, que a gente tem que pensar em quanto menos tempo a gente ter os animais ali dentro da nossa propriedade, o tempo que o animal está comendo aquele pasto ou que ele está girando dentro da propriedade é prejuízo para você, produtor. Sem dúvida. E assim, eu não sou pró-indústria, eu não tenho indústria, então, das 3 características de carcaça, que é área de olho de lombo, gordura e marmoreio, eu acho que para o produtor, o dinheiro no bolso dele, ele tem que buscar área de olho de lombo e gordura, e principalmente um equilíbrio entre as duas, do que o marmoreio puro e simples, porque o marmoreio puro e simples é maravilhoso para uma carne premium. Mas, infelizmente, nós ainda não temos no Brasil um sistema de classificação de carcaça que te remunera essa carne premium. Já as outras 2 características, você vai estar melhorando o seu rendimento de carcaça, que esse é dinheiro no seu bolso. Você acha que agora com esse programa de rastreabilidade, você sabe que agora tem já um projeto aí de rastreabilidade, a exigência para que esses animais passem a ser rastreados. A gente tem um passado triste, né, com o Sisbov, né, um passado que deixa o produtor meio ressabiado. Mas, assim, na sua análise, você acha que esse novo programa do MAPA, né, que o MAPA já está em desenvolvimento aí de uma nova forma de rastreabilidade, e tem prazo, né? Já tem prazo aí para isso acontecer. Você acha que isso pode vir a mudar o mercado brasileiro e a visão do produtor rural ou não? Olha, eu sou diretor de Relações Governamentais da BCZ, inclusive nós temos uma cadeira lá no grupo de trabalho que o MAPA criou da rastreabilidade.
A BCZ faz um trabalho de referência de rastreabilidade no rebanho brasileiro, tem muitos anos. É o Produz, não é? É o Produz que vocês têm? Me apresentaram um que chama... É o Produz, mas assim, aí o sistema, esse é um programinha, um software da BCZ que faz a rastreabilidade, mas se você quiser, você não precisa de usar ele. Mas questões de comunicação de cobertura, comunicação de nascimento, os controles de ponderais, que são as pesagens ao longo da vida do animal, a BCZ já faz isso com muita maestria. E agora vamos lá, no que o mapa está falando. O sistema de rastreabilidade, ele serve muito mais para atender uma exigência do nosso mercado externo, que é quem está comprando, do que qualquer outra coisa. Porque para a remuneração do produtor, seria interessante e necessário uma classificação de carcaça, como é lá nos Estados Unidos. O Prime, o Choice e quantas outras classificações o sistema assim prever. Mas é um passo. É um caminho. É um caminho. Agora, tem que ter o pagamento pela qualidade. E um caminho muito legal que a gente citou aqui é o Produz, né? Eu conheci o Produz, produtor. É um programa da BCZ fantástico, onde a BCZ vai na sua propriedade, analisa os seus animais. Conta um pouquinho pra gente do Produz. O Produz é um programa fantástico. Eu até conversei com o pessoal na BCZ, eu falei, gente, vamos trazer um maior conhecimento do Produz, porque o Produz eu já vejo como um mecanismo que possa fazer o produtor ele entender a importância do melhoramento genético dentro da propriedade dele e de começar a fazer essa seleção de matrizes, separar essas matrizes e no final tem até a possibilidade, né, de um número aí de registro desses animais. Sim. Olha, para a gente fazer gestão de qualquer coisa na vida, o primeiro passo é medir, né? É mensurar. E o Produz, ele te auxilia, ele permite que você, de fato, meça as coisas. Quais vacas suas que estão desmamando os bezerros mais pesados, quais vacas que estão desmamando os bezerros mais leves. E na hora da desmama é um negócio que é inversamente proporcional, né? Por via de regra, lógico que toda regra tem sua exceção. A vaca mais feia, a que está mais sentida, vai ser a que está desmamando o bezerro mais pesado. Aquela vaca maravilhosa, provavelmente ela não pare, ou se ela para, ela não dá leite para um rato. Eu fui num evento em Uberaba, foi exatamente isso. Soltar 3 bezerros, tá. Depois soltou 3 vacas e mandou a gente falar quem que era a mãe de quem. Né? Então a gente percebe realmente essas colocações que você trouxe para nós. E a gente tem que medir mais e achar menos. E para isso, o Produz é fundamental. Então. E na hora que o produtor começar a mensurar isso, ele vai ver o tanto que o investimento no melhoramento genético tem um retorno rápido. Ele tem um retorno rápido. Porque quando você compra um touro registrado, por pior que seja o touro registrado, ele é muito melhor do que o melhor boi de boiada que você possa comprar. Por um motivo muito simples. O touro registrado tem uma origem, tem uma procedência, tem um trabalho. Eu vou falar igual meu pai falava, minha filha, até para namorar você tem que ver a genética. Meu pai falava isso e meu avô também falava isso. Que uma das maiores escolhas da vida da gente é o nosso companheiro, né? A gente tem que saber, e meu avô sempre brincava. Meu avô falava, minha filha, escolhe um companheiro de genética, né? Para a gente melhorar a nossa família e para fazer o crescimento. Então, isso que vale para a vida também vale para a nossa propriedade rural. E esse do Produz, produtor, isso é muito interessante. A gente percebe que tem muita coisa colocada à sua disposição. A BCZ está trabalhando arduamente para que o melhoramento genético ele seja realmente o motivo operante dentro da sua propriedade rural. Você conhecer os animais que estão dentro da propriedade rural. Muito produtor brinca e fala assim, isso dá trabalho. Meu filho, ninguém veio ao mundo a passeio, né? A gente está aqui realmente para trabalhar, né? E fazer o melhor na nossa propriedade. E mais do que isso, dá trabalho? Dá, evidentemente que dá. Você mesmo já ressaltou que tudo dá trabalho na vida. Mas quando a gente deixa de achar e passa a mensurar, até mesmo nos momentos de crise, você vai ter um resultado muito melhor do que quem não mede. É que a gente ainda tem aquela pegada de que fazenda é aquele negócio de família. Ainda tem muito produtor que não tem a visão empresarial da propriedade rural. Eu acho que isso que faz o Brasil, às vezes, ter um pouquinho, né, um retrocesso. Né? A maioria ainda não... Se você sentar com um produtor e perguntar para ele qual foi a conversão alimentar,
quanto que você gastou aqui, quanto por hectare você colocou. Ele não tem essas informações na ponta do celular, digamos assim. Vamos para uma conta mais simples. Se você perguntar para o produtor quantas arrobas por hectare ele produziu, que essa é uma conta extremamente simples, ele não precisa ter nenhuma gestão de custo, ele não precisa ter uma gestão de nada, ele simplesmente precisa de ter o peso do gado. Muitos não sabem te responder, ele fala assim, mais ou menos, é em torno de... E esse é um dado que não tem nem mais ou menos e nem em torno, né? Você tem que virar e falar, X. Tem que ter. Lá na fazenda mesmo, eu sempre travei uma briga, digamos assim, muito saudável com meu pai, né? Porque eu sempre dizia isso. Falei, pai, a gente precisa pesar o gado, precisa saber o que tem aqui, a gente precisa dividir, precisa mensurar. E aí meu pai já é falecido, né? E agora estão mudando lá na fazenda, a gente está chipando os animais, então estou fazendo um trabalho diferenciado. Por quê? Para melhor controle de estoque. O produtor ele precisa ter o controle de estoque, ele precisa saber o que está acontecendo dentro da propriedade dele, aonde ele está ganhando e onde ele está perdendo. Né? E aonde eu vou investir. Quais animais deram certo aqui, o que não deu certo aqui, o que eu posso mudar, até questão de raça. Né? Eu lembro que meu pai, por exemplo, gostava de Guzerá, meu avô sempre gostou de Nelore, então os dois viviam na rixa, né? Eu mantive Nelore, tá, gente? Sou apaixonada por gado Nelore, eu acho que faz todo o diferencial, eu acho que é uma raça que não tem melhor resultado para nós aqui na nossa região. Eu sou um pouco parcial para falar disso, evidentemente, né? Mas aí eu busco os números para falar com a razão e não com a emoção. Vieram, basicamente, os mesmos números de exemplares da Índia, da raça Nelore, da raça Guzerá e da raça Gir. E veja bem o que virou o Nelore. Hoje, 95% do rebanho brasileiro ele é Nelore ou anelorado. Um número da BCZ, do registro de todas as raças zebuínas, que aí você tem o Brahma, que é uma raça que é advinda dos Estados Unidos, e as raças nacionais, como o Indo-Brasil e o Tabapuã, mais de 90% dos registros que a BCZ faz são da raça Nelore. Não, gente, que aula, Romildo, obrigada por essa aula de genética, por esse voto de confiança no Sindicato Rural de Porangatu, por trazer tanta história, tanta qualidade, tanto conhecimento para o produtor. Está rolando a 8ª edição da Expopec. Nelore Machadinho está esperando você aqui no Sindicato Rural de Porangatu. Vem com a gente, vem conhecer essa genética incrível, que tem história, que tem tradição, que tem muito conhecimento e que com certeza vai fazer todo diferencial aí na sua propriedade rural. Está precisando colocar um gadão que imprime uma genética diferente aí na sua propriedade? Vem para cá, Nelore Machadinho está trazendo experiências ímpares, está trazendo diversos animais. Foi o que o Romildo falou aqui, desde sêmen, touros, animais jovens e também uma aula. Gente, esse homem é uma enciclopédia. Obrigada, Romildo, obrigada por esse conhecimento ao produtor rural e com certeza devagarinho a gente vai desenvolvendo e vai trazendo cada vez mais ações para o produtor. Obrigado, presidente. Meus parabéns por inovar no modelo da feira, num ano tão desafiador como esse que nós estamos passando. Então, assim, só pelo simples fato de manter a feira já era digno de aplausos, inovar é digno de mais aplausos ainda, e conte com o nosso apoio em todos os eventos que o Sindicato de Porangatu for fazer, a Expopec, a tradicional Expo Norte, que é bem mais antiga do que a Expopec, né? A Expopec está caminhando para a sua 8ª edição, e a Expopec 52. E a Expo Norte já passou do meio século. Meio século. Conte conosco. Obrigada. Produtor, está rolando a 8ª edição da Expopec e o Sindicato Rural de Porangatu está trazendo o pavilhão de gado de genética. É muito importante você levar genética para a sua propriedade rural, imprimir mais qualidade no seu rebanho e, claro, ter mais lucratividade. Então, vem para cá que a Nelore Machadinho tem muita coisa boa para você. Um bom dia começa com um bom café. Em casa, no escritório, no trabalho. Café Filho. Grãos selecionados que oferecem o melhor aroma e o melhor paladar. Produtos com qualidade certificada pelo selo da ABIC, que garante a você, consumidor, a pureza de um bom café, proporcionando momentos marcantes em seu dia a dia.
Produzido em Porangatu com 30 anos de tradição, o Café Filho passa por um rigoroso critério de avaliação e produção, visando selecionar os melhores grãos que chegarão à sua mesa, com um intenso aroma e um delicioso paladar. Não perca mais tempo, corra agora mesmo às mercearias e supermercados e confira, porque o Café Filho é sem comparação. Café Filho, 100% café. Café Filho, bom gosto em café.